Olá, boa noite. Muito obrigada pela presença. Olá, tudo bem? Olá, Dessa, que bom ver você por aqui. Lu, você também. Olha, nossa convidada já chegou. Eba, manda um pedido para você entrar, Geisa. Que maravilha. Hoje nós falaremos sobre a organização alimentar e a saúde mental da mulher. Tá baixinho, Dessa? Será que sou eu que estou falando baixo? Eu tô de fone? A gente perde a noção, né? E Aê, que maravilha! estou aqui. Aí, tudo bem, Ju? Tudo bem, seja bem-vinda. Obrigada, vou me posicionando aqui. Acho que vocês estão. Quero saber se vocês estão me ouvindo bem, que eu não tô com fone. Qualquer coisa eu corro para pegar, tá bom? Tá, eu já ponho o fone porque eu falo baixinho. O pessoal geralmente reclama. Como é que tá para você o meu som? Estou ouvindo super bem. Tá Eu bem? controlo para não falar tão alto, porque aqui já são 10 horas da noite, meus filhos já dormem, meus vizinhos são idosos e já dormem também, mas eu sou aquela que quando fala, Se eu, empolga, né? eu só não ganho, ela já tá subindo, você tá vendo? Eu só não ganho da Violeta, minha filha, porque com a Violeta ninguém ganha. Mas eu vou elevando o nível do tom. Ai, que legal. Muito obrigada pela sua presença. Imagina, A Geisa é uma amiga muito querida. É um prazer tê-la aqui comigo hoje, né? Num tema tão especial, né? Tão importante e interessante, uhum, né? Então, a ideia de fazer a live, né? Começou pensando no mês de janeiro, que tem a campanha do Janeiro Branco, que fala sobre a saúde mental. A uhum, importância de nós conscientizarmos, né, as pessoas a respeito da saúde mental, né, que ainda carece de muitos cuidados, de atenção e passa ainda por muito preconceito com relação ao cuidado da saúde mental. Como se fosse, é coisa de louco, gente doida, gente que não tem o que fazer, né? Não tem Deus na vida, não tem ocupação, né? E não é nada disso, né? O cuidado da saúde mental faz parte de como cuidado com o nosso corpo, com a nossa qualidade de vida, né, com a nossa vida espiritual. Se a gente deixa uma dessas questões, né, sem esse olhar, esse cuidado, nós vamos adoecer mais cedo ou mais tarde, não é mesmo? Então, é importantíssimo a gente falar sobre esse tema e como eu sou psicóloga e trabalho especificamente com mulheres, eu falei, bom, então vamos fazer uma série de lives sobre a saúde mental da mulher, trazendo os temas mais caros, né? Mais, às vezes, mais sensíveis até, né? uhum. Para a mulher, o que tem a ver a organização alimentar com a saúde mental da mulher, né? As pessoas poderiam se questionar. E tem tudo a ver, né, Geisa? Opa, se tem. Tem tudo a ver. Ontem eu fiz uma live maravilhosa com a minha amiga Andressa, e nós falamos sobre a rotina, a importância da rotina, da prática de atividade física, né? Como isso é essencial também para a saúde mental da mulher. Uhum. E foi muito bacana a live. E aí, agora nós estamos aqui com você para falar desse tema mais específico, mas que tem a ver com o que nós falamos ontem, que Uhum. é esse cuidado com as coisas, com as atividades, né, do nosso dia a dia, com a nossa família, com a casa, né? Que nada mais é do que um autocuidado. Quando a gente tem esse olhar e tem esse cuidado com as coisas, com as atividades, leva isso de uma forma amorosa,
né? Consequentemente, a gente está se cuidando também, Uhum. né? Porque muito do mal-estar do nosso dia a dia, das mulheres especificamente, vem daquele peso, né? Daquela angústia de ter que realizar tantas atividades, né? Além do trabalho, né? Que hoje é uma realidade da mulher, isso não tem como se falar hoje em mulher sem falar de trabalho, né? Dando um spoiler até da live que acontecerá amanhã, nós falaremos sobre maternidade e rotina de trabalho e rotina de estudos com mais dois colegas. Então, as mulheres que estão nos assistindo, espero que vocês possam acompanhar a live de amanhã também. E aí, então, a organização alimentar entraria nisso, nesse autocuidado consigo mesma, né, e com a família. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, Geisa. Como é que foi isso, né? Como é que começou essa história de organização alimentar na sua vida, na sua realidade? Você sabe que você foi falando, Ju, e eu já fui pensando, nossa, é isso, nossa, é isso. Você foi falando e eu já fui pensando nas coisas acontecendo, até mesmo na minha vida mesmo, de acordo com o que você foi comentando, né? Até me veio uma frase antes de eu falar do meu começo, assim, uma frase que eu sempre repito, assim, que não é somente sobre comida. Eu uso o termo que é sobre a liberdade. Porque quando a gente faz uma organização alimentar, a gente tem uma liberdade de escolha maior do que fazer com o nosso tempo. E aquilo que a gente muitas vezes considera extremamente escasso, e nem sempre é. Muitas vezes é a gente que não está conseguindo administrar de uma forma adequada dentro das nossas prioridades, dentro das nossas condições, enfim. Eu sempre falo, não é sobre comida, não é somente sobre comida, é sobre liberdade. Porque quando nós organizamos, fazemos a organização alimentar, vai muito além do que o que a gente come, de alimento também. Mas é o que a gente come, vamos dizer assim, vamos usar esse termo, na nossa vida. O tempo com os filhos, o tempo que a gente tem para nós mesmos, o tempo para uma leitura, o tempo para estudar para algo que você deseja. Você faz a organização alimentar e se alimenta de comidas melhores, mas ao mesmo tempo você também tem condição de alimentar melhor a sua mente, de alimentar melhor o teu físico, de alimentar melhor as tuas relações, de alimentar melhor o teu cuidado com si mesma. Então, ele é muito mais abrangente do que o que a gente pensa. E a organização alimentar também, eu costumo olhar para ela como meio, nunca como um fim em si mesmo. Porque eu faço a organização alimentar como um meio para que eu tenha condições de tirar um tempo de leitura com os meus filhos à noite, ao invés de eu precisar estar fazendo janta, precisar de estar Perfeito. cozinhando ali, sabe? Uhum. Então, eu uso a organização alimentar como um meio para eu trabalhar no meu Instagram, que me toma bastante, me exige bastante tempo. Eu uso a organização alimentar como um meio para eu ter melhores condições e mais tempo para eu trabalhar na minha empresa. Então, ela sempre vem como um meio que nos leva ao fim daquilo que a gente deseja. E ela surgiu na minha vida, obviamente, não podia ser diferente, através disso, como um meio, assim. E foi uma montoeira de coisa que aconteceu meio que ao mesmo tempo quando eu comecei a fazer a organização alimentar. Eu tenho 3 filhos, né? O Henrico, que é o meu bebê mais novo, tinha 3 meses, ele é o meu terceiro. Ele estava com 3 meses. Quando eu olhei para o meu marido, eu falei: não, tá dando, eu preciso mudar a nossa comida. A Violeta tinha 1 ano e 8, menos de 2 anos. A Violeta tinha menos de 2 anos, o João tinha 7, e a nossa alimentação não estava legal. Então a gente estava comendo muita besteira, os vegetais tinham sumido da mesa. Eu estava com uma criança que eu olhava e sabia que dali 3 meses ia começar uma introdução alimentar. Eu tinha uma outra criança que ainda era um pouco mais que um bebê, né? Que ela tinha Verdade. 2 meses, então ela ainda também, 2 anos, ela também vivia um processo ainda de conhecer os alimentos. E nós estávamos comendo muita porcaria, assim, era passadinha na padaria torta e direito na hora de voltar. Como que era a minha rotina na época? Eu trabalhava em casa meio período, ficando com os meus filhos, e trabalhava fora meio período. E o meu marido vinha almoçar em casa. Quando ele vinha almoçar em casa, era o tempo da gente pegar a gente almoçar, pôr as crianças no carro,
deixar os dois mais velhos na escola e seguir para a empresa. E o horário da escola é aquilo. Se você está atrasada, não importa. Se você almoçou, não importa. É o horário, ponto final. Sim. Então, volta e meia eu atrasava com o almoço e era aquela correria. Do tipo, corre, come logo essa comida, vamos logo, anda Sim. logo. A impaciência, a irritabilidade, né? Uau, come logo! Porque eu tava com um relógio ali, sabe, correndo, e o João é do tipo que dá uma garfada, viaja, sabe? E a Violeta querendo conhecer a comida e eu tentando colocar a comida logo, vamos, vamos, vamos. Então, era sempre muito corrido. Fora o fato de que a gente acabava sempre comendo também coisa que eu fazia muito rápido, porque é complicado você todos os dias ir lá para a cozinha, cozinhar, fazer um arroz, feijão, bife com a salada e tudo mais. Dentro da minha realidade com 3 crianças com meu tempo enxuto, não tinha como. Não tinha como. Então a gente estava se alimentando muito mal, a gente comia muito fora. Volta e meia eu ligava pro Thiago e falava: não deu tempo de comer hoje, passa no restaurante e pega uma marmita. Ou acontecia também dele chegar em casa e falar: não deu, vamos aqui no restaurante, que eu tinha um restaurante perto de casa. E a gente ia no restaurante que era perto de casa. Então, ou a gente comia muito fora, ou pegava muita marmita, ou. Acho que tem um negocinho no meu olho. Ou a outra opção era comer às pressas e mal. Era muito raro mesmo. O dia que eu conseguia colocar uma refeição de qualidade na mesa e a gente ainda conseguia fazer essa refeição com qualidade, né? Porque são duas coisas diferentes ainda, não é só o que eu ponho na mesa. Por isso que eu digo, não é só sobre comida, envolve outros âmbitos. Aí eu já não tô mais nem falando só da comida, eu não tô falando só do que eu servia. Claro que já era uma coisa que não estava legal, mas ainda tinha o fato do ato da nossa refeição ser sempre muito corrido, sempre muito preocupada. Eu lembro que as crianças, eu ficava sempre assim, eu colocava o uniforme antes do almoço, daí quando comia eu se sujava todo, daí troca o uniforme. E às vezes eu ficava no dilema de não colocar o uniforme antes do almoço, e daí depois comia e se sujava e eu tava com o tempo curto, sabe assim? Era sempre meio, tudo muito sufocante. Tudo era motivo do tipo, meu, não sei qual escolha eu faço. E aí, nessa, eu falei pro meu marido, falei, não, preciso mudar, tem que dar um jeito de fazer alguma coisa. E a primeira coisa que eu quis foi colocar mais legumes e vegetais na mesa. Então, foi a primeira coisa que eu comecei a fazer, a organização alimentar. Quem me acompanha hoje, quem me vê eu fazendo comida para a semana toda, em menos de 2 horas ou em 2 horas, sabe? Um monte de coisa diferente, mas às vezes não sabe que lá quando eu não comecei com tudo que eu tava, porque eu não tinha essa carga de conhecimento que eu tenho hoje. Então, o que eu fazia? Eu cozinhava os vegetais. Eu comecei cozinhando cenoura, cozinhando chuchu, picando, e eu deixava vegetais cozidos e também deixava algumas coisas raladas, por exemplo, a cenoura ralada, a beterraba crua ralada na geladeira, deixando essas partes e as saladas. E fazendo bastante saladinha verde, comecei a deixar na geladeira. Porque foi assim, né? A ideia foi, eu vou começar a deixar a salada pronta, porque a primeira coisa que sumiu da minha mesa, que eu falei sumiu, foram os legumes. Porque nessa vida corrida, você vai priorizar a comida que Aquilo que é sustenta, que é mais fácil. mais Que a fácil. criança não vai fazer cara feia e ela vai comer logo, Isso mesmo. não é? Exatamente. Então, o que que eu fazia, né? Fazia o arroz, fazia carne, não me preocupava com isso. Eu não tinha tempo de ficar pensando ainda no que eu ia fazer de legumes ou diferentes formas de oferecer, porque às vezes não gostam cozido na salada, mas um refogadinho eles comem, bem temperado. Não tinha tempo para isso. Então eu falei, vou começar a deixar os legumes preparados, porque é uma oportunidade de eu começar a colocar na mesa. Aí eu coloquei. E foi bom. Então ali a gente já começou, tipo, bacana. Né? Essa foi um dos motivos, assim. Aí, um tempo depois, o meu marido falou, a gente comia muita sopa. Comemos, inclusive, muita sopa na minha casa. Nós adoramos sopa. E a gente fazia frequentemente, assim, uma vez por semana, a gente fazia uma sopa de janta. E nessa, uma vez o Thiago falou pra mim assim, por que a gente não começa a deixar a sopa pronta? Mas não a sopa totalmente pronta. Daí ele que teve a ideia. Ele falou, a gente pode construir uma base de sopa. A gente congela essa base de sopa
E daí, quando a gente chegar em casa, depois do trabalho, porque eu contei a minha realidade do almoço, né? A minha realidade do jantar era sair do trabalho, passar na padaria, pegar, a gente falava pegar pão, mas nunca saia só com pão, né? Saia com pão, pão de queijo, com a coxinha, com pastel, tinha um pastel delicioso lá. Rosquinha. Uhum, saía em Curitiba, quem é de Curitiba vai reconhecer o que eu falo. A gente comprava chineque, que é um pão com doce em cima. Só em Curitiba que tem, maravilhoso. Enfim, a gente sempre saía carregado, pegava as crianças e ia para casa. Porque eu já estava cansada da minha manhã, da minha tarde de trabalho. Então, ainda chegar em casa. E não é chegar em casa e relaxar. A gente, depois que trabalha, você chega em casa, você tem roupa para lavar, roupa para recolher, uma loucinha às vezes na pia, o piso que às vezes está sujo, quem tem cachorrinho tem que tratar do bicho, é os filhos que você tem que dar banho, sabe? Dar o jantar, fazer o jantar, pôr para dormir. Então, assim, eu chegava em casa 6 e pouquinho, que eu pegava as crianças 6 horas na escola, chegava em casa 6h15, 6h20, e eu ia para as demandas da vida ainda. Então, o jantar, para começar, a gente começou para facilitar o jantar, começamos a comprar comida, a comprar coisa na padaria. E aí, né, que a gente tava comendo de novo, se alimentando mal no almoço, se alimentando mal na janta, comendo muita besteira. Eu falei, caramba, não tá dando, né? E aí entraram os vegetais. E aí o Thiago, então, teve a ideia de fazer uma base de sopa, que eu falei, né? Por que a base de sopa que ele sugeriu? Porque nós comemos sopa do estilo canja, que vai arroz. A gente gosta com macarrãozinho, tipo aqueles cabelinhos de anjo. Então a gente comia sopa com cabelinho de anjo. Capelete, que é inoline também, super tradicional, a gente adora. Então, e a gente fazia normalmente a base da canja, do macarrão, do capelete, ela era a mesma. Normalmente a gente fazia do mesmo jeito. E daí adicionava no final, né? O macarrão, o capelete ou o arroz. Então ele falou: a gente vai fazer, a sugestão foi dele, a Olha que legal. base. Vamos fazer a base e congelar. E daí depois, no dia que a gente for comer, a gente descongela essa base e adiciona só o carboidrato que a gente quer. Então, só o arroz, só o macarrão ou só o capelete e deixa finalizar, porque daí em 10 minutos nós vamos ter uma sopa pronta. E a gente fez, sabe, essa base de sopa. Ela é super tradicional aqui em casa, tem até uma receita dela em destaque, que a gente, até hoje, a gente faz muito. Isso foi há 4 anos, mas até hoje é a que a gente mais gosta. E caramba, deu super certo. Deu super certo, assim. E diferente do que falam, não dá pra congelar batata. Tá, a gente faz a base de sopa com batata, sabe? A gente arriscou a primeira vez, eu não sabia se dava ou não, mas nós arriscamos. Aí, com o tempo, a gente foi aprendendo a melhor forma de colocar a batata na base de sopa. Nós fomos aprendendo, fui aprendendo. Eu falei, quem me vê fazendo hoje assim, pensa que começou assim. Que começou assim fácil, né? Mas não foi, sabe? Teve base de sopa que a gente olhou e falou, essa batata não tá com a textura legal, o que será que aconteceu? Vamos mudar da próxima, sabe? Então, nós fomos construindo a organização alimentar conforme ela é hoje. E passamos a congelar, então, a base de sopa e deu certo. E aí, minha mãe um dia me falou, minha mãe já era meio adepta ao congelamento, sabe? Ela falou, congela o feijão. Faz o feijão, deixa o feijão congelado. Então, eu comecei a fazer o feijão e deixei o feijão congelado. E começou a aumentar, sabe? Eu fui fazendo cada vez um pouco mais de coisa. E aí, eu falei pro Thiago, falei, caramba, eu vou cozinhar essa semana, esse final de semana para a semana toda. A gente vai pegar um dia, vamos fazer no domingo e vamos cozinhar para a semana toda e ver como funciona. Na mesma época, entrou algumas outras questões na nossa vida, assim. Nós começamos a enfrentar uma dificuldade financeira, o que não ajudava a ficar almoçando fora e ir à padaria. E eu comecei a fazer exercício físico. Então, estava me incomodando, porque para eu fazer exercício físico, qual que era o único horário que eu tinha? A hora que a academia abria. Então, eu acordava às 5h40 da manhã para 6 horas da manhã estar na academia. Olha. Aí eu falei pro Thiago, cara, não tá dando, isso não tá legal. Eu vou pra academia às 6 horas da manhã para jantar coxinha. Cadê? Do que tá valendo as minhas horas de sono mesmo, sabe? Exatamente. Então eu falei,
não tá bacana, então a gente precisa adequar. Então foi tipo um combo mesmo de coisas que foram surgindo, de necessidades que eu fui vendo para construir esse meu caminho, esse meu percurso pela organização alimentar, né? E, bom, enfim. Comecei, então, chamamos, dentro da nossa realidade, nós só tínhamos o final de semana para cozinhar. No sábado, de manhã, meu marido ainda trabalhava. Sábado eu não trabalhava, mas o Thiago trabalhava até 1 da tarde. Então, me sobrava com ele o sábado à tarde ou o domingo. Nós optamos por começar a cozinhar nos domingos. Então, nós pegávamos, normalmente, o período da tarde, aos domingos. A gente almoçava, às vezes na casa da minha sogra, às vezes na minha mãe. E daí, quando dava ali por 2 ou 3 da tarde, nós íamos para casa e cozinhávamos. E foi quando nós começamos a fazer todas as refeições da semana que a gente comia em um único dia. Então, nós fomos construindo cada vez, né, um pouco mais sobre a organização alimentar. Daí nós começamos a fazer mercado no sábado, sabe? Daí depois a gente começou a fazer rancho. Fazer rancho é assim, você vai uma vez por mês no mercado, compra tudo que é não perecível para armazenar, daí pegava em promoção, nós tirávamos um dia na semana, um dia no sábado, desculpa, um sábado ao mês, de tarde, e fazíamos o rancho. Íamos em 3 mercados, às vezes. Porque nós íamos em um para comprar comida, em outro para comprar carne, em outro para comprar fruta. Tudo baseado no preço que a gente achava de melhor. Aí eu pedi ajuda, normalmente nesse sábado que a gente ia nos mercados para minha mãe ficar com as minhas crianças, e nós íamos e passávamos às vezes 3 horas no mercado e fazíamos a compra do mês. As compras de carne e vegetais, elas eram mais semanais. Então, volta e meia eu pegava a promoção das verduras na terça ou na quarta, da carne na quinta, pegava o dia da promoção nos outros dias, das outras semanas, e íamos fazer. E é Isso é muito interessante. legal, Geisa. Desculpa te interromper. Pode E uma das falar. perguntas que chegaram foi justamente essa: como fazer a compra mensal? Aham. Né? Nesse caso, ela fala: eu vou todos os dias ao mercado. Então, tem necessidade de todos os dias ao mercado? Uhum. Como fazer isso? Pois é, para você ver, né? Que interessante que é assim, porque às vezes a gente pensa que bobeira só de ir ao mercado. E não é. É tempo e é muito dinheiro, porque você nunca vai no mercado para comprar uma lata de massa de tomate e sai só com ela. É, Sempre exatamente. gasta mais. E entrar e fazer o rancho, que nem a gente começou a fazer, de ir ao mercado uma vez por mês e comprar o grosso, foi em decorrência da necessidade da economia, sabe? E daí depois de ir na feira, no dia, no sacolão que eu chamava, no sacolão no dia bom, e no mercado ou no açougue no dia da promoção, que era o dia bom, também foi tudo decorrente da economia. Então tem que ir no mercado todo dia? Não. Isso é completamente contra a organização alimentar, assim. Sabe? Eu falo, eu sempre ensino para as minhas alunas que quando a gente vai fazer organização alimentar, a gente muda a nossa relação com o mercado. Muda. Você vê o mercado de uma outra forma. As compras que a gente faz, ela é feita de um outro modo. E dá para fazer mensal ou semanal. Tem as duas formas. Hoje eu não Tá. faço mais mensal, porque hoje dentro da minha vida, o semanal está bem adequado. Tá? Eu não faço mensal. Por quê? Tem pessoas que não têm onde guardar, sabe? Às vezes a cozinha é Perfeito. pequeno, não tem espaço no armário. Então não Sim. adianta para eu falar, faça mercado mensal. Talvez na tua cozinha não caiba. Então o semanal cabe melhor. Mas você deixa, porque o que é a organização alimentar, né? Só para eu explicar aqui. Eu vi uma pergunta que eu já vou responder. Mas antes, o que é a organização alimentar? De forma breve, é cozinhar todas as refeições da semana em poucas horas, 2 horas, 2 horas e meia de um único dia. Isso, falando isso, gente, é assim, eu tô falando para você o que é uma pontinha do iceberg. Porque a organização alimentar, ela, sabe?
ela vai falar do mercado online que você pode fazer. Por exemplo, como eu estou falando, a relação muda. Por quê? Porque você não vai no mercado comprar aleatoriamente o que está faltando na tua casa. Você vai no mercado com um cardápio. E com Olha base só. no cardápio que você vai fazer, você vai comprar o que precisa, sabe? Então, assim, acabou a massa de tomate em casa. Não tem problema. Se no meu cardápio não for molho vermelho essa semana, eu não preciso comprar. Olha só que legal Entende? isso. Então Uhum. muda a Sim. relação. Porque, sabe aquela coisa assim, talvez hoje você vá no mercado, a massa de tomate está barata, você sabe que é uma coisa boa que te tem em casa, ok, tudo bem você comprar. Mas às vezes você vai estar cara, então não compra. Porque se não está no teu cardápio dessa semana, você não precisa. Você não vai no mercado comprar o que está acabando. Você vai no mercado comprar o que você precisa, Precisa. Né? sabe? E esse é um ponto legal também, uma outra pergunta, né? Dicas para o cardápio semanal. Né? Essa questão do cardápio é muito interessante, Sim. né? O cardápio, a gente constrói. O cardápio é a coisa mais complexa de se construir dentro da organização alimentar, tá? Ele é o mais complicado, porque ele não é um cardápio tradicional. Então, por exemplo, se você coloca hoje no Google, no Face, no Insta, cardápio semanal, vai aparecer vários, mas são comidas completamente aleatórias, sabe? Para você Sim, construir o cardápio da organização alimentar, ele não é aleatório. Ele é pensado do primeiro ao último ingrediente. Todo ele é amarrado. Todos os ingredientes se cruzam, sabe? Então, o que você usa no preparo de uma carne moída, você usa no preparo que vai num peixe, por exemplo. Sabe? Na marinada de um frango é o mesmo que você usa para enriquecer a carne moída que você faz uma bolonhesa. E que olha, também prepara uma lasanha. Então, o cardápio, de uma organização alimentar, para quem vai fazer a organização alimentar, eu não tenho como dar uma dica específica dele, porque ele é complexo, ele precisa de um ensinamento maior. O que eu digo hoje, tá? Para quem ainda não faz uma organização alimentar. Começa. Se você ainda não sabe como, começa fazendo o dobro. Foi hoje para a cozinha, já faz o dobro, tá? tá. É que nem eu digo, vai transformar a tua vida? Não vai, mas vai já te ajudar com um dia de alívio. Você cozinha hoje em dobro, já tem para amanhã. Isso não é errado, então, Geisa, pensar dessa forma. Falar, então vou cozinhar hoje, já vou fazer para que eu possa comer amanhã. Não, não é errado. E você não precisa nem pensar que você vai comer amanhã. Você pode pensar que você vai comer daqui 15 dias. E congela uma parte. Só que, Tá, claro, que para isso já é bom você ter um pouco mais das técnicas de congelamento. Porque se você não tem domínio, depois você se decepciona, sabe? Porque a comida do congelamento, ela não é exatamente igual à comida que a gente come na hora, né? Muita gente fala, eu não gosto de comida congelada. Não, você não gosta de comida ruim. Se você pega uma comida congelada, come e ela tá deliciosa, você não vai nem saber que era congelada. Eu ofereço comida da organização alimentar para visita, sabe? E eu só recebo elogios. Não é sempre que eu consigo oferecer, porque o cardápio da organização alimentar, ele é construído pensando na quantidade de pessoas que tem. Então você não faz pensando, você não vai fazer comida para 8 pessoas se na tua casa tem 4, vamos dizer assim. Você vai fazer as porções sempre corretas, porque a gente sempre preza por não desperdiçar. Então, quando eu recebo visita, nem sempre o que eu tenho é compatível para eu oferecer. Porque às vezes o que eu tenho não é o suficiente. Eu fiz pensando na minha família, não fiz pensando em 2 pessoas a mais. Mas faz menos de um mês que nós recebemos a visita da prima do Thiago aqui em casa. Ela veio sozinha e eu tinha uma porção generosa de frango e eu servi frango da organização alimentar. Eu servi o arroz pré-cozido da organização alimentar. Eu não lembro mais o que tinha, mas eram 3 coisas, se eu não me engano, da organização alimentar. Poderia servir um purê de batata da organização alimentar, não teria problema, tá? olha só. Porque a comida está feita da forma correta. Claro que para isso a gente precisa ter um certo conhecimento do congelamento e tudo mais. Mas é comida para você fazer bonito. Sabe? Legal. Então, Teve uma pergunta aqui, Ju, que eu queria falar. Que falaram assim que acham que o mercado não é lugar de criança e que não leva. Eu vou tá. te dizer assim, quando eu podia, eu também não levava. Tá? Quando eu estava no Brasil, que eu tinha minha mãe, eu tinha minhas tias para poder ficar com os meus filhos enquanto eu ia no mercado, eu nunca levava. Porque é muito mais fácil, muito mais rápido ir no mercado sem filho.
Quando eu cheguei aqui na Inglaterra, eu não só levava os três, como ia de a pé. Então, assim, por quê? O que eu ia fazer com os meus filhos, né? Eu precisava ir ao mercado. Eu não tinha carro. Eu estava com 3 crianças em casa. Uma parte do período estava em lockdown, né? Então as escolas não estavam funcionando. Eu estava com as 3 crianças em casa. Meu marido trabalhava final de semana. Teve um período que o Thiago trabalhava absolutamente todos os dias da semana. Então, assim, tem que fazer. Então, por mais ou menos um ano, eu frequentei mercado com os três. Eventualmente, eu ainda vou, tá? Mas hoje em dia, quando eu vou comprar um produtinho ou outro, assim, sabe? Mas por um bom tempo eu ia com eles e fazia umas boas de umas compras, porque era a minha condição. Então, assim, eu acho que a gente tem que conseguir contornar dentro da nossa realidade aquilo que é possível. E isso é o mais importante, né, Geisa? Que assim, cada um tem que analisar a própria circunstância, a própria realidade e adaptar isso, Uhum. né, de forma funcional, né, para si mesmo. Né? Então, a ideia é ampliar, Uhum. né, o olhar, ampliar essas possibilidades. Tipo, Uhum. nossa, nunca tinha pensado nisso. Nossa, puxa, que interessante. Né? Mas não vai, como funciona para mim, não necessariamente vai funcionar para você e vice-versa. Uhum. Né? Uhum. Então, Exatamente. e ter essa flexibilidade. Eu acho que a organização alimentar dá essa possibilidade. É de acordo com a realidade de cada família. Uhum. Como você mesma disse, olha, tem gente que faz lá compra mensal, ótimo. Mas nem todo mundo tem condição, né, de armazenar, etc. Então, você vai fazer de acordo com a sua realidade. Exato, exatamente isso. Faz aí conforme a realidade, assim, eu ensino muito isso. Até porque, por exemplo, às vezes você não gosta de determinado prato. Então você vai ajustar, e é totalmente possível, para o paladar da tua família. Eu falo muito sobre isso, sabe? E então, assim, né, quando eu digo que não é somente sobre comida, é sobre dinheiro, né? É Sim. sobre o ato de servir. Porque, né, tem muita gente que fala, eu gosto de comidinha fresca. Tudo bem, eu também gosto, né? Não é essa a questão, embora a comida da organização alimentar ela não perde em nada. Olha, eu te digo assim que a gigantesca maioria das minhas alunas, depois que começaram a fazer a organização alimentar, é, comem muito melhor. A gigantesca não, todas as que aplicam comem muito melhor do que quando cozinhavam todos os dias. Porque a gente cai muito nessa da comida fresca, mas a gente cai muito no arroz, feijão e o bife No todos arroz, os dias, isso, exatamente. né? Eu gosto de comida fresca, mas não tem variedade, Sim, sim, né? exatamente. Não sabe o que fazer com brócolis, não sabe. Não... Então fica naquela mesmice, enjoa e todo dia a mesma coisa. E aí, uma coisa que entra muito também, quem tem criança, é a seletividade, porque acaba não oferecendo coisa diferente. Então, eles só comem arroz, feijão e bife ou macarrão com milho, sabe? Sim. Então, existe aquela coisa, existe um preço para tudo, né? A organização alimentar, ela veio como uma forma de aliviar o preço que eu estava pagando em determinadas questões que não estavam valendo. E eu ia falando sobre a questão do servir, né? Quando eu comecei a fazer a organização alimentar, a gente começou a comer com mais tranquilidade. Porque a comida não saía, não ficava pronta no último minuto, sabe? A comida saía com mais tranquilidade. Enquanto também eu mostro isso, gente, eu mostro muito isso na minha rotina. Enquanto eu coloco uma comida no forno, enquanto eu tô finalizando um arroz no micro-ondas ou no fogão, eu também tô estendendo roupa, eu tô lendo com meus filhos, eu tô jogando baralho com meu marido ou com meu filho, sabe? Eu estou fazendo outras coisas. Eu falo que eu boto os elétrons para trabalhar por mim. Eu trabalho uma única vez. Depois, os elétrons que deem conta disso. Né? Os meus amigos, a air fryer, o meu forno, o meu fogão, o meu micro-ondas, a eu tenho uma grill também, que às vezes eu uso. Então, todos os elétricos trabalham por mim, enquanto eu vou viver, sabe? Eu vou fazer outras coisas. Eu automatizo esses processos para priorizar as pessoas. Então, é quando eu consigo sentar, sabe, com as crianças para ler um livro, jogar um baralhinho, ou também no dia, hoje eu tô com roupa, ou tô com mais atividades domésticas que eu tenho que fazer, ok, vou dar atenção hoje para isso, sabe? Mas a coisa acontece com muito mais tranquilidade. E
muitas pessoas me perguntam da rotina noturna dos meus filhos, porque eles dormem cedo, né? 7h30, 8 horas ali, eles já estão na cama. Normalmente entre 7h30 e 8 horas no máximo nós já deitamos. Às vezes demora um pouquinho mais, porque a gente reza o terço, para eles pegarem no sono. Mas, via de regra, 8 horas eles já estão dormindo. E eu sempre falo que para você construir uma rotina noturna bacana com as crianças, é importante que eles entendam que já está começando a noite. Sim. Né? Porque às vezes eu vejo na casa das pessoas, por exemplo, é 8 horas da noite, mas tá rolando TV ligada, o som, aí tá começando a fazer a janta, sabe? Quer dizer, ainda vai demorar, né? Vai É um tempo. demorar. Às vezes Sim, as crianças ainda não aqui tomaram a banho. rotina começa com o banho, Aham. né? Aí meu filho já fala assim: mamãe, já tá anoitecendo? Uhum. Então ele já sabe que vai tomar banho, vai jantar e vai dormir. Uhum. Uhum. Aqui eu dou banho, jantar e dormir também. É a mesma coisa. E às vezes eu dou banho enquanto o jantar está sendo preparado. Às vezes acontece simultaneamente, né? Como eu faço a organização alimentar, se o banho atrasa, tá tudo bem. Porque eu não perco essa parte. Eu só troco, por exemplo, uma leitura de um livro pelo banho deles, sabe? Assim, tudo bem, não tem problema. Então, o jantar acaba sempre saindo no mesmo horário, porque ele não atrasa. Eu não atraso mais as refeições. E acontece que, com isso, eu consigo construir uma rotina muito mais tranquila. Né? E isso vale para o almoço também, porque eu trabalho de casa, meu marido trabalha de casa comigo. E quem trabalha em casa, que tem criança pequena também, que está fazendo home office aí, a gente já é interrompido o tempo inteiro com a criança. Sim. Né? Uhum. E ainda parar para fazer almoço, 1 hora e pouco, às vezes até 2 horas, porque o almoço ele não se resume só na cozinhar, né? O almoço ele se resume em você ver o que tem, pensar o que vai comer, Preparar, picar tudo, exatamente. né? Lavar, se tiver os legumes, as saladas, preparar e depois lavar toda a louça, organizar a Uhum. cozinha, limpar o fogão. Então, não se resume em pôr comida na panela. O almoço começa a partir do momento que você pensa, o que eu vou fazer hoje, né? Ou do momento que se abre a tua geladeira. Essa etapa toda já está vencida na minha vida. Eu não me preocupo com ela. Então eu foco em outras coisas. E finalizando aquela parte, né, que eu comecei a falar do ato de servir em si, que é muito bom isso. E é diferente quando a gente coloca comida na mesa com tranquilidade e serve a família daquela refeição, né, sem aquela pressa, sem o come logo, pelo amor de Deus, né, sem o tic-tac do relógio para um compromisso, do que quando a gente coloca a comida na mesa e faz uma refeição com tranquilidade, sabe? Come ali conversando de boa e tudo mais. E agora a gente janta juntos, né? Porque os meus filhos vão para a escola e aqui o período pega o almoço deles é feito na escola. A escola pega esse período. Mas no último ano e pouco a gente ficou um bom tempo com eles em casa, fazendo online, tem o período de férias. Aí eu inverto. Aí a nossa refeição principal é o almoço. E a janta, eu aqueço o que eu fiz a mais pro almoço. Ah, Tá? legal. Então, para vocês verem como é adaptável. Tem dias que eu faço na janta e aqueço no almoço, somente para mim e para o Thiago e para o Henrico agora, porque ele chega da escola com fome, o almoço. E tem períodos que eu faço, sirvo no almoço e esquento a janta. E você sabe que teve uma coisa que eu até falei que ia falar nos stories, depois voltei, não lembrei mais de contar, nunca mais voltei para falar sobre isso. Mas assim, o Henrico não gosta da comida da escola. Ele não come. Então, ele chega em casa caçando comida. E ele tá num momento chato, assim, que sabe quando já passou o período da fome da criança, que ela já começou a ficar mais irritada? É mais ou menos assim que ele chega, porque ele chega 1 da tarde. Então já passou o horário do almoço, ele não comeu direito, tá meio chatinho. Então, o que estava acontecendo? Ele chegava em casa, quem vê meus stories já deve ter visto, e escalava, que ele escala, literalmente ele sobe na minha bancada, abria os armários e ia cavucar o que tivesse ali. Se encontrasse pão, comia pão, se encontrasse castanha, comia castanha, o que fosse. Mas, o que eu falei? Agora o Henrique vai chegar em casa 1 e ele vai encontrar comida.
tá? Então ele chega em casa, eu já deixo o potinho de comidinha dele pronto e ele vai comer. Hoje ele almoçou arroz, feijão e carne, 1 da tarde. E até então ele estava comendo mais pães, sabe? Pãozinho, besteira. Então eu falei, caramba, eu realmente preciso mudar isso. E foi fácil, porque eu já tenho a comida pronta. Então ele chega, eu só pego e entrego para ele. Beleza, o almoço dele tá garantido. Não tá pulando o almoço dele, eu não tô tendo que preparar almoço nem nada. Então a gente vai ajustando a organização alimentar conforme as nossas demandas, conforme o tempo, sabe? Conforme se você quer priorizar o almoço, o jantar, quantidade de pessoas na família, o que vocês comem ou não. E por incrível que pareça, gente, por incrível não, porque não é incrível. Eu sei disso, a Ju sabe, quem tá aí sabe. Isso é sanidade. Exatamente. É sanidade mental, gente. Isso é uma paz, sabe? É uma paz, porque como mãe, quando a gente dá muita besteira para um filho comer, a gente se sente um lixo. Sim. A gente se sente um lixo. Você se sente uma nhaca, sabe? Por ficar oferecendo porcaria para o teu filho. Você sabe que aquilo não é bom, você gostaria de dar algo melhor, você não gostaria de ceder, mas você cede porque você está cansada, porque o dia foi turbulento, porque a criança já está irritada, porque vai um tempo até você cozinhar, sabe? Tem a tua condição também, então a gente acaba cedendo e cede se sentindo muito mal. Então, né, é a sanidade com relação ao que a gente alimenta o filho. É uma sanidade com relação a gente, sabe? Porque você cozinhar todos os dias é tempo. Então, o tempo que às vezes você poderia tirar para ler um livro, o tempo que você poderia tirar para fazer a tua sobrancelha, que há tempos você está querendo e não consegue, o tempo que você poderia tirar, sei lá, para fazer qualquer coisa, para trabalhar, sabe? Para quem trabalha em casa, para quem faz artesanato, eu tenho um monte de seguidora que trabalha com costura, com bordado. Sabe, quando você tá ali, que você pega no tranco de uma coisa que de repente começa a fluir, tipo, tá, vai, agora é hora do almoço, tem que parar. Aí tem que parar tudo. Exatamente. Sabe? Daí depois você tem que retomar. Então, assim, é sanidade, sabe? A sanidade para quem trabalha fora, eu não tenho nem palavras. Tanto é que na minha vida começou quando eu trabalhava fora, né? Em decorrência de eu estar me sentindo esgotada. E uma coisa que é muito interessante, eu falo isso pro Thiago, sabe? Que na época eu me sentia muito cansada, eu me sentia esgotada. E eu realmente, eu trabalhava muito, eu trabalho muito. Mas eu tinha ajuda. Eu tinha diarista que ia toda sexta-feira, eu tinha ajuda da minha mãe que morava a 3 quadras da minha casa. Eu tinha ajuda de uma tia que morava a outras 3 quadras da minha casa. E eu tinha ajuda de uma outra tia que morava a 4 quadras. A gente morava tudo pertinho. E essas minhas tias me davam muito suporte. Então, assim, eu tinha ajuda de família, eu tinha ajuda de diarista, sabe? E eu trabalhava meio período e mesmo assim eu estava me sentindo atolada. Então foi meu bote salva-vidas. Naquele momento, não dou, o que eu vou fazer agora? Né? Para onde que eu vou correr? E foi meu bote salva-vidas. E quando eu cheguei aqui em Londres, há 1 ano e pouco atrás, eu não tinha mais nada disso. Eu não tinha ajuda de mãe, eu não tinha ajuda de tia, né? Eu não tenho família aqui. O Thiago estava trabalhando de segunda a segunda, das 10 da manhã até as 10 horas da noite, porque havia toda a questão da nossa mudança, então era um período que ele precisava trabalhar muito mesmo, para sanar todos os custos. Eu sozinha com as 3 crianças, sem ajuda, sem diarista, que daí eu já não tinha mais quem viesse fazer faxina, e foi muito mais tranquilo. A minha mudança foi muito mais tranquila, sabe? Foi comparado com como eu me sentia antes, foi muito mais tranquilo. Eu consegui, sabe? Eu fui ajustando, eu fui criando uma rotina, eu fui fazendo a organização alimentar. Na época eu fazia para 15 dias, sabe? Eu não fazia mais, eu não estava fazendo para uma semana. Eu fazia para mais tempo, para 15 dias. E daí eu estabeleci, porque tudo isso é importante, assim, sabe? Qual é o dia que você vai cozinhar? Eu fazia, quando eu cheguei aqui, quando eu estava no Brasil, era domingo. Quando eu cheguei aqui, era toda terça.
Então, assim, eu tinha um dia certo. Terça-feira é o dia de fazer organização alimentar. Então, toda terça eu já acordava e eu sabia que eu tinha aquele compromisso. Porque muitas vezes é a mesma coisa que academia, sabe? Se você é academia, se você não determina que você vai de manhã, daí você vai um dia de manhã, outro dia à tarde, outro dia à noite, outro dia antes do Ah, almoço, outro dia você não vai. você não vai. Não engata. Não engata, Sim. sabe? A organização alimentar é a mesma coisa. Qual é o dia que eu vou fazer? É aquele dia cravado. Então era toda terça-feira. Até hoje tem seguidora que me fala. Eu falo as minhas seguidoras raiz. Ah, é? Você não faz mais organização alimentar na terça? Eu falo, não, no momento eu estou variando os dias por causa do curso. Eu tenho gravação, tenho que conciliar com a agenda da gravação. Então, no momento, eu não estou fazendo toda terça. Mas passando essa etapa das gravações, terça é meu dia, sabe? E é legal isso, porque daí você E é se legal, é super legal posiciona. isso, inclusive essa flexibilidade, né, Geisa? Uhum, É uhum, aquela questão de adequar de fato a sua realidade. E a nossa circunstância, ela muda, é dinâmica. uhum, Né? Então, você acabou de dizer, olha, quando estava aqui no Brasil, era uma circunstância. Aí na Inglaterra é uma circunstância diferente. Olha, na gravação do curso é outra circunstância. Então, ter essa flexibilidade, uhum, né? Então, a rotina, ela é dinâmica, né? Tanto a rotina da casa, como as atividades em geral da casa, como a organização alimentar. uhum, E isso, né, não, algo que a gente falou ontem na live de ontem. Nós não somos escravas da nossa casa, da nossa rotina uhum, domiciliar. Ao contrário, né? Essas atividades estão ao nosso favor, estão ao nosso serviço, na uhum, verdade. Então, quando eu não tenho uma rotina, quando eu não sei o que fazer, como fazer, né? Eu me perco, eu fico, né? Com essa sensação de que, nossa, eu não sei o que fazer. Vou fazer de qualquer jeito, eu vou fazer qualquer coisa. E aí vem a angústia, vem a insatisfação, vem a frustração, vem a irritação. Nossa, que saco ter que fazer isso. Que saco ter que cozinhar para minha família. E na verdade não é o ato de cozinhar para a família que é o problema. uhum. Não é, não é, né? O problema é o que te consome, né? É o fato das vezes você estar extremamente cansada e ter que cozinhar, né? O fato de você ter trabalhado porque você deu conta das suas demandas do dia e ainda ter que cozinhar após um dia inteiro trabalhando, né? É Uhum. uma outra questão, não é a isso que pega. É importante a gente pensar dessa forma mesmo, né? E dizem que cozinhar é. Como que é que fala? Acho que cozinhar é um ato. Ah, lembrei. Eu tava vendo uma discussão esses tempos atrás de duas pessoas que eu sigo. Um falava que cozinhar era um ato feminino e o outro dizia que cozinhar era um ato masculino. E cada um defendendo seus pontos de vista e colocando seus argumentos. Assim, eu via no Instagram de um e via e marcava o outro, eu ia lá no Instagram do outro e via, fiquei super interessada, né? Falando do meu assunto de cozinha e tudo mais. E ambos tinham argumentos muito bons, assim. Eu li o que falou que o cozinhar era um ato feminino, eu falei, pô, verdade. Daí eu fui lá e li o que falou que cozinhar era um ato masculino, pô, verdade. Daí eu parei e pensei, cozinhar não é ato feminino ou masculino, cozinhar é um ato de amor, né? Eu Isso. falei, não importa. A gente cozinha porque a gente ama, porque a gente quer servir, porque a gente quer dar o melhor, que a pessoa quer alimentar o melhor, o outro da melhor forma, quer se alimentar da melhor forma. Então, cozinhar é um ato de amor. E tem muita gente que fala, não gosto de cozinhar. Não tem problema, sabe? Às vezes a gente faz atos de amor que a gente realmente não gosta, né? Perfeito. Exatamente. Né? Então, Assim como a gente ensina para os nossos filhos, né? Como comer? Às vezes chega as perguntas: como fazer as crianças experimentarem, comerem, mesmo que não goste tanto, uhum, né? Uma frase que é muito típica aqui em casa é: não precisa gostar, uhum, né? boa. Não precisa gostar, Uhum, come, tá bem? come. Porque é importante para você. E no fim, é tão interessante que quando sai esse olhar para o gostar, né? Que ela começa a apreciar de fato aquela comida, Uhum, uhum, né? É muito interessante isso.
né? E isso Exato. para tudo, não só para alimentação, mas hoje minha filha começou a aula com uma professora de literatura. Ai, mamãe, mas e se eu não gostar? Aí eu perguntei para ela assim: o que que eu geralmente respondo nessas circunstâncias? Ela olhou para mim assim: não precisa gostar. Não, minha filha, não precisa gostar. Vai lá e faça a aula, Aham, né? Dê aham. essa oportunidade. E quando sai o foco do gostar, do que eu sinto, se eu estou confortável, se eu não estou confortável, se eu estou feliz, né, as sensações, quando sai do nível do afeto, Uhum, né, aquela atividade passa a fazer mais sentido. uhum, uhum. Né? Porque vai ter dia, né, Geisa, que um arroz com feijão, nossa, que delícia. No dia seguinte, fala, nossa, eu não aguento mais olhar para essa comida. Quer dizer, então eu deixei de gostar de arroz e feijão, Uhum, né? E exato. não, não, né? Tem tantas circunstâncias que nos envolvem e que nos levam a estar gostoso ou desgostoso, né? Então, não é Uhum, isso que deve, né, ser a base da nossa educação enquanto pais e nem da nossa própria vida. Sair do nível do afeto, uhum, uhum, né? E ir para o nível mesmo do porquê, do sentido, dar um propósito. Então, por que que eu vou fazer a organização alimentar afinal? uhum, uhum. Por quê? Para quê? Né? Porque senão acaba se tornando mais um problema. Exato. Não é, ai que saco, hoje é dia de organização alimentar. Chegou a terça, não, na segunda noite já começa, nem dorme à noite, já dá insônia. Já, aham. Porque no dia seguinte tem, Tem né? Então, não é esse o respeito. objetivo, não. Não. Né? Quando você entende o propósito, né? O para quê, então, lavar uma louça ganha um sentido, ganha um propósito. Lavar uma roupa, lavar uma meia suja, a gente estava falando ontem sobre isso, lavar uma meia suja. Quer dizer que uma criança brincou, Uhum. que uma criança aproveitou o dia, se divertiu, que alguém trabalhou, que alguém usou, que alguém usufruiu, que alguém se alimentou, né? Exato. É, Então, que bom que você tem para quem cozinhar, não é mesmo? exatamente, Que bom né? que você tem. Exata. Aqui em casa, né? Então, acho que eu não falei no começo, eu também sou mãe de 3 crianças, né? E, e aqui, assim, às vezes eu paro e falo assim, meu Deus, que loucura, né? Dá aquela vontade de fugir, né? De falar assim, ah, como eu queria um dia inteirinho só para mim. Mas aí, instantaneamente, eu paro e falo assim, nossa, mas seria tão vazio. Aham, aham. Seria tão vazio, não faz sentido, né? Então, aí você para, é claro que a gente tem que se respeitar, e a gente está falando disso, da saúde mental da mulher, né? De que essas atividades, né, nós não somos escravas da nossa casa, nós não somos escravas do nosso esposo, nós não somos escravas dos nossos filhos. Não, isso tudo faz parte daquilo que nós somos. Essas atividades estão ao nosso serviço. São necessidades básicas. Geisa, se você morasse sozinha hoje, você não teria que lavar roupa? Uhum. Você não teria que limpar a sua casa? Você não teria que fazer a comida? Porque você tem que comer, né? Então, e isso é algo básico. Essas atividades fazem parte da nossa circunstância. Uhum. Né? Então, transformar esse olhar, né, de que não, eu não sou escrava da minha casa, dos meus filhos ou da minha família. Eu estou a serviço deles, né? E essas atividades estão a meu serviço. Então, como otimizar, como ter estratégia, ter inteligência, Uhum. né? Nós precisamos nos tornar mulheres virtuosas no sentido de sermos mulheres inteligentes, de otimizar mesmo. Então, olha, eu vou ter que fazer esse negócio mesmo. Então, vamos fazer do melhor jeito possível, Uhum. né? Como você mesma parou e parou assim, nossa, esse negócio não está dando certo, não está funcionando para mim. Né? Olha só, essa correria, essa frustração diária de que não está dando tempo, de que não tá fazendo certo, de que eu estou gastando muito com isso, desnecessariamente, e parar, analisar e transformar isso a seu favor.
né, é típico de uma mulher muito inteligente, de uma mulher sábia. Uhum. Né? Só que muitas mulheres não sabem, né, dessa possibilidade. Então, por isso, né, a ideia de trazer a live para iluminar as mulheres, iluminar os lares. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, Geise, deixa eu ver o tempo, porque o Instagram ele tá meio chato e outro dia ele derrubou uma live. A gente tem mais uns minutinhos para completar 1 hora, mas eu queria ouvir de você um pouco dos depoimentos das suas alunas. Uhum. Né? O que você escuta, né? Eu tenho certeza que você escuta isso diariamente, no sentido de transformação. Muito legal. É bem isso que os depoimentos falam, transformação. Então, hoje mesmo eu recebi o depoimento de uma aluna que, por exemplo, vai fazer cirurgia. Acho que é amanhã que ela falou. Hoje é terça? Tô perdida no tempo. Não, hoje é Hoje é segunda. segunda. Ela vai fazer na quarta a cirurgia dela e tá com a organização alimentar pronta. Sabe? Olha. Então, veja, daí teve uma outra que tava com Covid. Essas é o que mais tem, gente. Pessoal que pegou Covid e que tinha organização alimentar. Sabe? Então, assim, é muito legal a gente ver as transformações, como você falou, das pessoas. Primeiro que muita gente começa a entender exatamente como você falou sobre a questão do servir, sabe? De não olhar aquilo com uma raiva. Porque quando a gente ama, a gente procura fazer e dar ao próximo o melhor. E o melhor não necessariamente é despejar uma comida em cima da mesa, sabe? Porque isso é fácil de fazer. O melhor é você proporcionar ao outro toda uma estrutura, um ambiente, né? Uma coisa agradável. E quando nós estamos bem, é muito mais fácil fazer isso. Colocar a comida na mesa é fácil. O difícil é você colocar, ter a tranquilidade de comer, sabe? Essa é a questão maior. E a organização alimentar nos ajuda muito nesse sentido, dessa questão da leveza em si. E a transformação vem muito nesse ponto, sabe? Do quanto que ajudou a ficar mais tranquila, a ficar mais leve, a ter noites mais tranquilas. A organização alimentar mudou minha vida. Gratidão às vezes sempre. Muda, gente. Olha só. Tive 2 semanas de Covid pronta para usar com. Tive 2 semanas de comida pronta para usar com Covid. Organização é tranquilidade. Então vejam só. Você perguntou para mim, mas aqui já surge os depoimentos, Olha os né? depoimentos. Porque É muito quem faz bonito sabe. isso. É muito É bom, muito porque, bonito. como eu digo, a organização alimentar não é fim, ela é meio. Então, cada uma dentro da sua finalidade vai atingir o objetivo. Seja tranquilidade, sabe? Seja uma transformação na alimentação, seja na forma como consegue se dedicar à família. Eu tenho mães que fazem homeschooling, seja da forma que consegue ter mais tempo para estudar com os filhos. Eu tenho mulheres que trabalham fora o dia inteiro, então a tranquilidade quando chega. São muitas transformações de acordo com a necessidade de cada uma. Uhum. É muito bom isso, assim, sabe? É o que faz diferença. Faz muita diferença e por isso que eu fiz questão de trazer esse tema para essa semana, né, sobre a saúde mental da mulher. Porque graças, né, a Deus nós temos hoje o acesso a essa possibilidade de conhecer essas possibilidades, né? Nossa, imagina, 1 ano atrás eu nunca imaginei que isso era possível, por exemplo, Uhum. né? E como faz diferença, Muito. né? Como faz diferença? Eu conheço tenho uma amiga que ela é mãe de 6 crianças. Ela faz homeschooling, Uhum. né? E ela fala, ó, é porque vai nascer o bebê, porque assim, a cada 2 anos ela tá tendo um bebê. Aí ela fala, olha, eu já deixo tudo pronto. Ela faz também organização alimentar e ela deixa tudo preparadinho. Veja, ela pode ir ter o bebê dela e tá tudo certo. Uhum. Né? Ela não está preocupada se os outros filhos vão ficar lá, né, sem um amparo, né, Uhum. do cuidado materno, né? Então, aí provém o amor, do cuidar, né? De, olha, eu vou já me adiantar, né, para que esses filhos, né, possam se alimentar bem, né, sabendo que eu fiz com amor, com carinho, para que eu possa também me dedicar ao bebê que está chegando. Uhum. Exatamente. A tranquilidade garantida. Eu tenho várias alunas gestantes, inclusive. Olha só, que Muito bom. maravilha. Muito bem. Geis, olha, eu quero te agradecer imensamente pela sua disponibilidade. Né? A live foi maravilhosa, como eu esperava que fosse mesmo.
Que bom. né? E muito obrigada, só tenho a agradecer mesmo. O pessoal perguntou antes, a live ficará gravada, tá bem? Vou deixar aqui, pelo menos para essa semana, então, de repente, o pessoal que saiu e não deu tempo de assistir. Ah, e eu já estava esquecendo uma coisa importantíssima. Todos vocês que ficaram até o final da live, muito obrigada. E a live ficará gravada. Eu peço para que vocês comentem o que vocês acharam da live, né, na postagem. E aqueles que comentarem ganharão um presente no direct. Eu vou deixar como surpresa para vocês ficarem curiosos. Então, aqueles que comentarem na postagem da live, eu vou dar um presente pelo direct. Tá bem? Obrigada pelo convite, Ju. Super feliz, adorei falar com você. Eu que agradeço. Muito obrigada, querida. Um grande obrigada, beijo. gente, minhas gurias. Tchau, gente. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau.